Olá, eu sou a Marina e esse é o Give Back, um espaço criado para você se conectar com seu coração, seguir a sua intuição e se inspirar com histórias de vida de pessoas incríveis. E hoje eu tenho o prazer de ter o Roger com a gente. Ele é cofundador da YouGreen e engenheiro de produção. Roger, seja muito bem-vindo aqui no Give Back. Muito obrigado pelo convite da gente poder estar trocando essa ideia, batendo esse papo. Tô bem ansioso aí para nossa troca. Obrigada. Queria que você começasse, então, a gente saber um pouquinho da tua história, dessa tua trajetória. Eu sei que você teve assim um desconforto, uma dor, e através dessa dor, por meio dessa dor, que você então criou a YouGreen. Então, por favor, compartilha com a gente como é que foi esse seu momento. Legal. Eu acho que é muito importante a gente contextualizar esse delta profissional, né? Então, a origem de quem a gente chama empreendedores e tudo mais, principalmente para quem está no empreendedorismo social, faz muito sentido, né? E no meu caso não é diferente. Eu sou daqui de São Paulo, da zona norte de São Paulo, num bairro periférico, nascido e criado na Vila Ede, e acho que fui uma daquelas últimas gerações que cresceu na rua, né? E, bem, minha mãe é auxiliar de enfermagem, meu pai se aposentou muito cedo por invalidez, então o privilégio econômico nunca foi uma realidade ali na nossa família, e me incomodava ter que pedir dinheiro para minha mãe, que já trabalhava tanto para sustentar 3 filhos, para lazer, né? Para ir em lan house, brincar de jogar no computador e esse tipo de coisas. E com isso pedi permissão para ela para começar a trabalhar com 12 anos, lavando carro em posto de gasolina, empacotando compra de supermercado. E ela falou, ok, se isso não atrapalhar na tua escola, no teu estudo, né, a obrigação continua, vai lá ganhar teu dinheiro. E para mim foi uma realização muito grande eu ter a minha suposta independência financeira, pelo menos para os joguinhos que eu queria, e gostei dessa coisa de trabalhar, né, de ter uma responsabilidade, de ter que estar em determinado horário e tudo mais. E com 15 anos, consegui ser empregado oficialmente, estava no 2º ano do ensino médio, para ser uma espécie de office boy de uma metalúrgica, também na zona norte ali de São Paulo, e trabalhava com exportação. Então ali eu consegui desenvolver um pouco dessa área de comércio exterior, de vendas, e aquilo era muito divertido, né? Porque eu já estava estudando à noite nessa época, já era bem mais independente, né? Financeiramente principalmente, e obviamente era uma empresa pequena, então rapidinho eu vi que eu precisava de algo mais, sempre tive essa ambição assim, e entrei no Senai para estudar mecânica, né? Porque enfim, faltava um pouco de tempo de estudar para passar numa FUVEST, numa USP, né? Faculdades de ponta aqui em São Paulo, e o Senai era gratuito, então era a minha oportunidade de continuar estudando. E o bacana do Senai é que ele abre portas para as multinacionais, por meio de estágio, né? E ali eu entrei num estágio super bacana de uma empresa suíça, hiper organizada, uma empresa super grande, conhecida. E ali eu estava me achando um cara especial, né? Nossa, olha a empresa que eu estou trabalhando, eu estou com 17 anos, que legal. Mas também enjoou muito rápido porque era uma empresa muito organizada em tudo. Então, Até faltava meio demais. que o que melhorar. Até demais, faltava o que melhorar, né? Já estava tudo pronto. E ali falei, puxa vida, eu queria construir, eu queria fazer coisas diferentes e tal. E tinha um sonho de trabalhar na Volkswagen. Não me pergunte por quê. Eu só sei que eu adorava carros. Eu venho de família alemã, então acho que meu cérebro combinou as duas coisas. E pronto, colocou como objetivo. Não deu muito certo, né? Eu bati na porta e eles falaram, puxa vida, mas então, tem uma vaga para você, assim, pronta, né? E aí, já tinha saído do Senai, entrei numa faculdade de tecnologia e consegui arrumar um estágio numa empresa que fazia operações logísticas para a Volkswagen. A minha ideia era conseguir um atalho, né? Que também acabou não dando certo, mas o legal dessa empresa é que ela atendia não só a Volkswagen, mas como General Motors, Fiat e outras montadoras. E o meu trabalho era a engenharia de processo das montadoras, abastecimento de linha, submontagens. Então eu trabalhava dentro das montadoras, né, que era o meu sonho, trabalhar com montadoras e tudo mais, melhorando os processos.
Então eu estava muito realizado. Naquele período ali, era ano de 2008 para 2009, a empresa que eu trabalhava ganhou um contrato com a Apple para trazer um centro de distribuição para o Brasil, e ali foi o ponto de inflexão na minha carreira, que os administradores da empresa que eu estava viram o potencial do meu trabalho naquela implantação e me convidaram para ser supervisor de uma fábrica de motores lá perto de Belo Horizonte, na Fiat, na ocasião da engenharia de processos e tudo mais. E aí é onde eu coloco um ponto vírgula na história. Uhum. Eu estava super feliz, profissionalmente falando, porque eu estava numa posição de destaque super novo, com 20 para 21 anos, recebendo super bem, trabalhando na maior montadora naquela época e tal. E aí a vida seguia tudo tranquilamente. Até você estava cumprindo todos o teu checklist. Todos os requisitos. Né? Como se você tivesse controle do que ia acontecer. Exatamente. Não, estava by the book, total, né? Se eu lesse uma Você S.A. da época, minha meta era ser a próxima capa, sabe? Eu falei, não, eu vou cumprir todos os checkbox aí. Bem, aí chega o janeiro de 2011, e no Rio de Janeiro houve um desastre ambiental, um dos maiores do Brasil, né, até então, que foi a região serrana do Rio de Janeiro, aqueles desabamentos de terra, Teresópolis e tal. E, poxa, o Brasil inteiro se mobilizou para mandar doações para lá, e não foi diferente. Eu e minha namorada fomos ajudar uma operação da Cruz Vermelha, levar algumas doações e tudo. E quando a gente chegou naquela operação, estava um caos. Basicamente um monte de voluntários junto ali, se batendo para organizar doações, carregar caminhão, mandar para o Rio de Janeiro. Eu olhei para aquilo e falei, caraca, esse é meu trabalho, né? Organizar processo, então vamos ter que ficar aqui. A gente ficou 2 dias, sábado e domingo, organizando aquele processo de recebimento de doações para mandar para o Rio de Janeiro. Obviamente que teve um impacto grande, porque, né, quando você coloca um pouco de conceito ali, a coisa melhora. E aí eu chego segunda-feira na fábrica da Fiat, completamente transtornado. Porque nunca, ninguém no Senai, na FATEC me disse que aquilo que eu aprendia na faculdade, eu podia usar na Cruz Vermelha. Eles só falavam de Scania, de Volkswagen, de empresas e tal, mas nunca que a engenharia de processo poderia ajudar a Cruz Vermelha, né? A turma que está sofrendo com tragédias lá no Rio de Janeiro. E aí minha cabeça explodiu. Eu me achei a pior pessoa do mundo naquele momento, porque a minha meta era reduzir headcount, né? Essa palavra maravilhosa para lidar de pessoas, numa operação que fabricava Fiat Uno. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo da vida? Eu estou ganhando super bem para fabricar carro e demitir gente. Não quero mais isso para mim. Voltei para São Paulo. Ainda cuidei de uma operação da GM, depois um contrato lá na JBS, eu fiquei um tempinho. Mas já comecei a pesquisar e beber de outras fontes, né? Mas, Roger, quando você teve essa parte assim, isso aqui não é mais o que eu quero viver. Você pediu demissão imediatamente? Ou como que você preparou essa transição? Legal. Eu digo que, além de me dar vida, uma das melhores coisas que minha mãe fez para mim foi me colocar num curso de finanças pessoais de 2 dias com 14 anos de idade. E eu aprendi que dinheiro é uma dimensão muito importante da vida. Então eu não surtei loucamente, falei, não quero mais saber, vou abandonar tudo, né? Eu sabia que eu tinha que colocar esse conhecimento em favor de alguma outra coisa. Então eu lidei com o meu trabalho, né? Fui pedindo para voltar para São Paulo, para aos poucos eu ir me distanciando, enquanto eu pensava no que fazer da vida, né? E nesse momento eu propositalmente aumentei a minha produtividade muito, para que nas 8 horas do meu dia que eu tinha ali remunerado por Fiat, GM e tudo mais, eu não precisasse usar aquelas 8 para fazer a minha demanda. Eu pudesse usar 4 horas. Então, literalmente, melhorei muito a minha habilidade profissional para fazer tudo que eu tinha que fazer num período curto de tempo e me sobrar tempo, porque eu ainda fazia faculdade, namorava, enfim, estava bem conturbado ali. Mas para me criar ociosidade e ler o que estava acontecendo no mundo, né, e tal. E foi uma decisão acertada, porque naquela época eu li que o Brasil tinha acabado de aprovar uma lei, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trazia a obrigação da logística reversa. E logística reversa era um tema que eu tinha trabalhado lá naquele contrato com a Apple. Fui pesquisar logística reversa
e vi que quem tinha prioridade de fazer isso no Brasil eram os catadores de materiais escláveis. E, gente, mas o que é um catador de materiais escláveis, né? Voltei para o meu bairro de origem, porque eu sabia que lá tinha carroceiro, tinha reciclagem e tudo, e fui conversar com os catadores. Falei, pessoal, tem uma lei falando de lógica reversa que vocês têm que fazer. Ele falou, ó, não sei que lei é essa, do que se trata, mas o pessoal da cooperativa deve saber. Falei, beleza, cooperativa, não tinha nem ideia do que era isso. Fui conhecer uma cooperativa de catadores. E é um choque muito grande a primeira visita a uma cooperativa de catadores por 2 motivos. Para quem é do mundo empresarial, existe um choque com relação à organização, aos processos, que são muito rudimentares em geral, né? Não tem toda aquela organização de uma multinacional e tal. Mas o outro choque que eu tive era o semblante das pessoas que estavam trabalhando ali. Elas estavam, pelo menos visivelmente, mais felizes do que a turma que estava na fábrica lá, das montadoras e tal. E isso não casava na minha cabeça. Como que você pode estar trabalhando num lugar que é bem mais desorganizado, não é tão limpo quanto o outro? Quanto que vocês estão ganhando por mês? Tem mês que dá 500, tem mês que dá 600, ou seja, ganha 5 vezes menos do que ganha um funcionário de base lá na Volkswagen, mas vocês parecem mais felizes. Né? Cadê a resposta disso? E aí o presidente da cooperativa me respondeu, Roger, sabe o que é? A diferença é que aqui na cooperativa, todo mundo é dono do negócio. Diferente da Volkswagen e tudo mais, que tem patrão. Então não vale a pena a gente ficar brigando com o outro, ficar destruindo vestiário, quebrando máquina, porque aqui o que quebrou a gente que paga. Quando ela falou que todo mundo era dono, eu falei, opa, como assim todo mundo dono? O que é isso, né? E fui pesquisar sobre cooperativas. E aí me apaixonei cada vez mais pelo modelo, né? Porque é um modelo que tem princípios inclusive legais, né, que devem ser seguidos, tem a questão da democracia, enfim, várias coisas que me deixaram animado com relação ao modelo. E cheguei como alguém que tem zero preparo para lidar com questões sociais, tentando salvar as cooperativas. Então, lá fui eu, né, aquele príncipe branco no cavalo alado, chegando nas cooperativas, dizendo, pessoal, vamos colocar aqui um 5S, um 6 Sigma, um Lean Manufacturing, um PDCA, um não sei o quê, que vocês vão ser muito mais produtivos, eficientes, vão reciclar muito mais, ganhar mais dinheiro, vamos salvar o mundo. E não estou interessado. O que eles queriam? Roger, eles queriam era material reciclado. Eu falei, Roger, processo a gente já tem, esse não é o nosso problema. O que a gente precisa é de papelão, garrafa PET, latinha. Se você puder ajudar com isso, a gente aceita. Mas aqui já veio faculdade, prefeitura, já veio ONG, já veio voluntário, um monte de gente ensinar a gente a trabalhar. Mas o que a gente precisa é de material. A gente não precisa de ninguém para ensinar a gente. E aí eu tomei aquela paulada na cara, visitei 15 cooperativas, tentando ser esse consultor voluntário, gratuito de cooperativas, mas tinha zero empatia, zero habilidade de conversar, de entender. Eu só queria entuchar ali o que eu achava que era o certo, né? Mas eu estava tão obstinado com a minha visão de que a cooperativa podia ser muito mais eficiente, que eu decidi, então, montar uma do zero, com catadores do bairro, né, do meu bairro de criação lá, na Vila Ed e tal. Em questão de 2 semanas, tinham 60 interessados em abrir a cooperativa. Fundamos em julho de 2011, veja, tudo isso aconteceu em janeiro, né, o evento da Cruz Vermelha. Em julho, 6 meses depois, a gente funda a cooperativa, né? Então eu estava nesse momento trabalhando 8 horas por dia na empresa, 4 horas de faculdade, mais 4 horas à noite trabalhando e o Green e entendendo como que era isso. E o nosso primeiro cliente nós iniciamos em setembro de 2013. Então foram 2 anos entre a fundação da cooperativa e a gente começar a trabalhar. E durante esses 2 anos, só para eu entender, durante esses 2 anos, você fazia essa dupla jornada, ou tripla jornada? Na verdade, eu encerrei... Você decidiu sair? Eu encerrei a minha jornada profissional convencional em outubro de 2011. Então, fundamos a cooperativa em julho. E aí, o que aconteceu de julho até outubro? A demanda de reuniões, de encontros sobre cooperativas começou a ser tão grande
que eu não conseguia mais dar desculpa de cabeleireiro, dentista, médico e nem nada mais. Então, em algum momento, eu falei, gente, é dedicação total. E o mês, o que me levou a decidir, né, quando sair, era o último salário que eu precisava para ter 36 meses de reserva financeira. Essa era a minha meta. Se eu não conseguisse trazer nenhum resultado financeiro para mim mesmo, em 36 meses eu voltaria ao mercado para fazer aquilo que eu já fazia, né? Então, essa foi toda a minha estratégia, porque de resto não teve estratégia nenhuma. Plano de negócios, Canvas. Gente, eu aprendi isso em 2015, né? Então, a gente sofreu muito no começo, porque não teve mentoria, não teve nada disso, né? Foi muito na base do erro, CNPJ, legal, o que é isso? Como é que faz? E ali a gente foi empreendendo. Aprender, né? Fazendo. E aí esse primeiro cliente foi quem ensinou a gente a trabalhar, que a gente não tinha que focar apenas em recicláveis, mas a gente tinha que focar em outros serviços. A gente precisava ser um gestor de resíduos para esse cliente, né? E aí que entrou a mágica. Eu entendi que para a cooperativa funcionar, ela tinha que resolver uma dor, resolver um problema do cliente, não o nosso problema. Não é, o catador ganha pouco, o processo é ruim. Não. Cliente, qual é o teu problema? Ele quer um relatório, ele quer informação, ele quer pontualidade. A cooperativa precisa entregar isso. A partir do momento que ela entrega isso, ela pode cobrar e ela cumpre o seu propósito. E aí que está a grande diferença da maioria das cooperativas para a eGreen hoje. Hoje, a eGreen é confundida como uma empresa convencional porque a gente tem meta, tem entrega, tem processo, que toda cooperativa deveria ter, né? Então, mas, o que vocês fazem na eGreen? Qual que é a tua proposta de valor? Quem são seus clientes? Hoje, a eGreen faz a gestão integrada dos resíduos de supermercados, escolas, restaurantes. Então, empresas como Sodexo, Nokia, iFood, Nubank, dentre outras empresas bem conhecidas aí do mercado, contratam a eGreen para fazer a coleta dos seus resíduos recicláveis, dos rejeitos, que é o que vai para aterro sanitário, dos orgânicos que a gente manda para compostagem, perigosos, tudo isso no escopo de um sistema que entrega relatórios, gestão, conscientização e treinamento. E aí é muito interessante porque quando a gente queria vender isso lá em 2011, ninguém acreditava que a gente ia fazer a gestão de resíduos de forma correta, os catadores ganhariam 3 vezes mais do que a média do mercado e para o cliente isso ficaria mais barato. Era bom demais para ser verdade, ninguém acreditava. Até a gente fazer o primeiro. E depois do primeiro, até 2018, todos os nossos clientes foi na base da indicação, boca a boca, né? E essa é a grande proposta de valor hoje. Um catador em média no Brasil ganha R$ 580 por mês. Na eGreen, o piso de remuneração é R$ 1.800. Esse catador é um egresso do sistema penitenciário, é um imigrante refugiado, uma pessoa que está morando em abrigos. Então, são pessoas bastante vulneráveis, em geral, mas também tem engenheiro ambiental, engenheiro de produção, tem designer, tem a turma que teve oportunidade. E esse é um mix legal que a gente conseguiu juntar, né? E nessa parte, quando você fala, então, das pessoas que criaram junto com você a cooperativa, né? Então, que são essas pessoas que hoje, se a gente for pensar no sistema como tá, são exatamente as tipo de mão de obra que hoje ele não é utilizado, né? Ele é descartado, ele não é absorvido dentro do nosso sistema. Como é que você consegue gerenciar essas pessoas para trazer essa parte do foco, da produtividade, que eu acho que imagino que esse é teu grande, para você ser, né, barato e mais eficiente, é a produtividade, que deve ser o teu grande segredo, e trabalhar a autoestima dessas pessoas que estão em condições que é complicado, assim, de ter uma segurança na vida, a parte emocional. Como que é essa gestão de pessoas? O que você aprendeu junto na eGreen, que você não tinha empatia nenhuma e agora essa é o perfil da tua mão de obra, né? Eu até me arrepio com a tua pergunta, porque a gente tem pouca oportunidade de falar sobre isso, né? O cliente, quando contrata, ele geralmente se satisfaz em saber que tem grupos vulneráveis aí.
mas a gente detesta utilizar isso como um instrumento de venda. Né? Então, não compre porque temos imigrantes refugiados. Não compre da Green porque aqui tem egresso do sistema penitenciário. Compre porque é melhor para você. E na prática é isso que acontece. 95% dos nossos clientes contrataram a Green porque era o melhor ou mais barato. Tem, obviamente, alguns que o principal argumento foi a questão ambiental e social. Mas se fosse a maior parte, teríamos um nicho, teríamos um problema aí de crescimento. Tá? Como que a gente lida com essa questão da entrada de cooperados, né, da estrutura da gestão disso? E eu adoro responder isso, porque na Green nós não temos supervisores, nós não temos coordenadores, nós não temos estrutura de média gestão. E eu vou dizer por quê? Porque não precisa. E porque a maioria das empresas no mundo também não precisa. A estrutura de média gestão, na verdade, é uma transição de comunicação entre investidores e alta gestão que quer saber administrar negócios, ter estratégias, e quem está gerando valor, que é a operação. Quem gera valor numa fábrica é o operador. Né? Numa empresa de serviço é o vendedor, é quem está, né? É ali que se cria valor. Estrutura de média gestão, em geral, é um mal necessário. É alguém que precisa interpretar dados, tomar algumas pequenas decisões e traduzir isso para que alguém que entende de dinheiro, geralmente, fala, legal, vamos para a direita ou vamos para a esquerda, né? Como a gente tem a questão da gestão democrática, as decisões são colegiadas, a gente valoriza muito a autonomia de quem está na ponta e cobra, obviamente, porque a gente paga mais, a gente reconhece, dá muito mais direitos e cobra deveres por isso. E para nossa surpresa, mentira, nem é tão surpresa assim, as pessoas correspondem muito bem, né? Não é o passado que ela teve que determina o nível de autonomia que ela quer ter. Né? Não é porque, poxa, morou no Haiti ou no Congo e teve toda aquela história, que a pessoa não tem condições de ter autonomia no posto de trabalho. E essa é a grande ilusão do corporativismo, né? De que a gente precisa ter um bom gestor que faça as pessoas trabalharem. Não, você precisa ter bons processos para que as pessoas naturalmente façam o que é certo. Então, se fazer do jeito certo for mais fácil, você não precisa se preocupar em colocar alguém de vigia, né? Porque é melhor fazer o correto. Só que dá trabalho pensar em processo, né? Então, é meu hobby. O nosso dia a dia aqui é pensar como a gente cria processos que as pessoas se sintam melhores e cheguem no objetivo final, que é reciclar mais, que é ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer isso, né? Maravilhoso. E, Roger, nessa parte assim agora, pensando na Ugreen, qual que é o teu maior sonho? Hoje é impactar os grandes números, né? Então, o Brasil tem uma estimativa de 1 milhão de catadores ganhando R$500 por mês e o Brasil recicla 3% do que é gerado. Então, a Ugreen hoje é um nada perto destes números. Estamos com 50 cooperados, processando várias... Então, comparando com cooperativas, nós somos grandes e tal, mas comparando com o tamanho do problema, a gente não risca a superfície. Então, o meu grande sonho é que a gente consiga criar, e ano passado nós inauguramos a franqueadora social da Ugreen, né? Criar um sistema que cresça sozinho, quase um vírus do bem, para que as cooperativas se emancipem das prefeituras e consigam prestar os serviços como nós fazemos, remunerem melhor os seus cooperados, reciclem mais e a gente cria um modelo de negócio escalável para isso. Então, o potencial de geração de emprego no setor de resíduos é enorme, né? E é um setor que a gente não precisa de uma mão de obra muito específica. Então, ele tem o poder de empregar muita gente, né? Sem contar a questão da preservação ambiental, geração de riqueza e tudo mais. Então, o meu grande sonho é a gente provar que a Ugreen independe do Roger, né? Hoje, a maioria dos setores aqui já está independente de mim, e a gente cria esse modelo que cresça sozinho. Aí, quando esse 1 milhão de catadores que ganham R$500 se tornar 1 milhão que ganha 800, e isso tem alguma relação com o que a gente fez, eu vou ter cumprido um propósito, né? Quando o índice de reciclagem subir de 3% para 10%, e isso tiver alguma relação com o que a gente fez, eu vou ter cumprido meu propósito. Lindo. E eu queria agora falar um pouquinho assim, o Give Back ele foi criado porque num momento que eu estava
de busca de referências, né? Porque eu estava tendo aquela dorzinha que você sentiu lá na Fiat e eu não sabia qual que seria meu próximo passo. Eu fui explorar o que estava acontecendo e foi num desses encontros que foi na Casa do Saber, que foi organizado pelo Carlos Bremer e pelo Ricardo Cato, que foi o primeiro curso sobre capitalismo consciente. E eu lembro de ter assistido o teu bate-papo. Eu não vou nem falar de palestra, que foi tão informal, você sentado com o microfone. E naquele dia, uma coisa que você falou, para mim, ainda reverbera muito forte, porque me inquieta, que é quando você comentou como que funcionava dentro da Ugreen essa parte dos salários, né? Onde você tinha, acho que se não me engano, eram 7 faixas, e aí você tem um múltiplo de quem ganha o salário mais baixo até o presidente, e esse múltiplo é vezes 6, é isso? Isso. E aí, e aquilo me intriga, porque quando a gente pensa na desigualdade do Brasil, na desigualdade do mundo, né, você está nesse sistema, na minha opinião, realmente atacando a raiz do problema. Quando a gente fala de excluído, de desigualdade, então isso mexe ainda muito comigo. Então, é por isso que eu quis te convidar para o Give Back, para que mais pessoas reflitam nesse modelo de cooperativismo, que ajudem, né, a pensar e como usar seus talentos para servir um mundo melhor, como você muito bem faz. E eu queria esse momento assim que você dá essa oportunidade de você também oferecer o seu Give Back para quem foi importante nessa tua trajetória, ou quem está sendo muito importante nesse momento, e você aproveitar esse espaço, então, para homenagear. São muitas e muitas pessoas. Eu digo que se eu acertei em uma coisa em toda essa história, foi nunca esconder o meu plano, nunca esconder minha ideia de ninguém. Desde que eu tive a primeira ideia de fazer isso, a minha meta foi falar com o maior número de pessoas possível, antes mesmo de ter nome o negócio. E muitas pessoas apoiaram, muitas pessoas ajudaram, mesmo, assim. Eu seria injusto de nomear algumas, então eu vou limitar a 2 pessoas que foram extremamente fundamentais para mim no processo de criação da Ugreen, né? E uma delas é o Antônio é meu padrasto, trabalhava como engenharia em várias empresas, e quando eu contei dessa ideia numa viagem, ele falou, olha, eu quando era criança em São Carlos tinha um sonho de saber quanto de lixo a gente gerava, e isso foi em 1960. Não acredito. Ninguém nem falava de resíduo Eu não reciclável. acredito. E aí ele falou, cara, esse é o nosso sonho, a gente fez o famoso guardanapo, desenhou umas ideias e tudo mais. Foi a primeira pessoa que falou sim para isso. E ele largou do que ele estava fazendo, ele tinha empresa e tudo, está até hoje na cooperativa, né? Uma pessoa muito abençoada. Se ele tivesse falado não naquela viagem, talvez, sabe, eu já teria me questionado, mas ele foi o que me impulsionou. A minha mãe e a minha esposa, né? A reação da minha mãe, eu sempre gosto de contar que era aquele, o filho que tá dando certo, poxa, empresa, lá, entrou na faculdade, foi o primeiro da família a entrar na faculdade, fazer faculdade e tal, e, de repente, mãe, eu não quero nada disso que a gente conquistou. O que eu quero é virar catador. E aí, imagina, né? O desespero da mãe. Mas ela falou, olha, eu sei como você é quando você está a fim de algum objetivo, então vai em frente, eu te apoio, né? E a minha esposa, que quando me conheceu, eu conheci ela em Minas Gerais, eu era aquele suposto engenheiro da Fiat, ganhando super bem lá, e depois de alguns meses de namoro, imagina, olha, tô voltando para São Paulo para abrir uma cooperativa de catadores. E ela, né, sempre esteve comigo. E ela que foi que te levou para a Cruz Vermelha. Exatamente. Então, isso é um negócio fantástico, né? Que lindo, Roger. Essa é a magia da vida, né? Dessas conexões. Eu quero muito agradecer o seu tempo de você estar aqui com a gente. Foi um enorme prazer. Um grande beijo. Eu que agradeço demais.
e que a gente possa reverberar aí essa onda de positividade, né, e de preocupação pelo próximo. O que você está fazendo é incrível, parabéns e obrigado, de verdade. Imagina. Obrigada. Valeu.